se a gente puxar, onde é que a gente cai? 2014, Brasil, Acre. Uhum. Se a gente puxar anos de 2000, 2010, Peru. E se a gente puxar, tem uma linha que você vai seguindo esses casos. Então, para mim, é um fenômeno cíclico, migratório, de alguma pesquisa que está acontecendo nessas populações. Que a pesquisa tem umas coisas diferentes. Por exemplo, lá no Acre, esse feixe que vinha não arrancava a pele, porque lá na Operação Prato era tipo uma biópsia, tinha parte da pele, a carne sendo arrancada. Nesse caso do Acre, a princípio, não. Era só tipo uma leitura, um escaneamento. E não teve ninguém com sequela permanente. Na Operação Prato você teve. Eu visitei pessoas que tiveram um dano cerebral depois que foram atingidas. Caramba. Aí, por um efeito colateral ou proposital, a gente não sabe. Para mim, é um efeito colateral, talvez. E que elas tiveram um dano permanente e teve uma consequência ali permanente de sequela. Tem lá aquela testemunha famosa, né? A senhora lá, a Silvia, né? A Silvia que foi. Eu fui na casa dela, fui lá. Você chegou a encontrar com ela? Encontrei com a família, conversei, só que você não consegue conversar ela não com aparece, ela. Né? Não, você não consegue conversar com ela, porque ela virou tipo uma criança, ela é uma regressão mental. E foi depois dessa situação toda? Que Ela foi regredindo. Foi que nem aconteceu lá no caso no Ceará também. Uma pessoa também foi afetada da mesma forma, foi regredindo. Caramba. Igualzinho a Silvia. No Ceará e você vê no Pará. Você viu que o governo do Peru falou sobre esses casos, né? E eles especularam que poderia ser alguém tentando assustar o pessoal que estava ali na região pescando, né? Por interesses de garimpeiros. Aí falaram do pessoal de voando de jetpack, né? Tipo... vou chegar lá. A Operação Prato falam disso, né? Das companhias japonesas, né? Que tinham ali, né? Sim, tem uma teoria dessa que seriam tem uma teoria dessa, ali. né? Agora, sim, e a Operação Prato, o que é mais impressionante é você ter os militares falando que tinham essas naves de diferentes formas e que essas naves saíam do Rio. Do Rio. Sim. Né? Então, assim, aí você começa a ver, o pessoal sempre fala que é estratégia, mas o troço está saindo do Rio. E você chega no ar que está saindo do Rio também. Então você vê, será que tem... E aí você chega nos Estados Unidos, está saindo do mar. Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico entra pelo Rio e chega no Brasil. Será que não tem um fenômeno que pode até ter vindo de fora, tá? Mas será que não há um fenômeno aqui, uma civilização que está escondida no mar, realmente existe uma base ali no mar, humana ou não, aí fica a discussão, e que está usando as águas para poder se camuflar e se movimentar e fazer algum tipo de pesquisa? Então é um outro paradigma, uma quebra de paradigma, que a gente sempre fica naquela coisa de extraterrestre. Acho que a gente precisa mudar para ver. A gente não sabe a explicação, né? Ninguém sabe a explicação disso. E aí o que acontece, né? 2000, chega no Peru isso, e aí o Peru monta a OIFA, que é o Gabinete de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos. E eu conversei com o Julio Chamorro, que foi o coronel que fundou a OIFA. Ele falou, Rony, chegou um ponto que afetou tantas aldeias na selva amazônica peruana, que o Peru teve que dar uma resposta, que foi a criação disso. Os militares tiveram que ficar lá permanentemente com os moradores lá. E teve um dia que eu estava lá, e desceu um disco voador desceu na minha equipe. O clássico. Me ligaram, falaram assim, Julio Chamorro, eu tô aqui dando tiro no disco voador. Aí ele falou assim, tenta filmar. O cara, não, tá aqui. Pra você ver o nível que chegou, entendeu? Entendi. O cara pensar em pegar a câmera e filmar. E isso aconteceu numa linha na selva amazônica peruana inteira. Veio vindo Tilucanas, Pucallpa, várias cidades, e depois chegou no Acre. E se você pegar a linha... Entendi. Tem como se fosse um trajeto ali, né? Então, realmente, para mim, parece ser uma operação, seja lá de quem for. Né? Entendi. Aí até pro pessoal entender, ouça lá o podcast, tá? É muito legal. Tem a participação do Rony, de quem mais? A galera lá, né, que participa, né? Infelizmente, o Jevaerd, acho que não chegou a participar, tinha morrido já, né? Boaventura tá. Tem meu amigo Heitor e o Natan. O Edson, né? O Edson acho que participou também, né? Não sei, será? Eu acho que o Edson ajudou os caras. caras. Eu sei que tá o Heitor e o Natan, foram duas pessoas que moram lá em Belém. Eu fui com eles. O Heitor é um grande pesquisador dessa. O Heitor é quem deu continuidade à pesquisa toda. Ele foi para cada uma das cidadezinhas ali do Pará, inclusive Maranhão também, entrevistar as famílias. E grande parte daquelas entrevistas são do acervo do Heitor. Entendi. E até o pessoal entender, assim, o fenômeno aconteceu. Operação Prato foi a operação que o Exército fez lá, que na verdade foi pouquíssimos dias, né? A gente pensa que a Operação Prato é um negócio gigantesco, né? Mas oficialmente falando, ela foram... Finalzinho de 77 para 78. Né? Foram poucos meses. Foram pouquíssimos meses. Foram pouquíssimos meses e tal. E falam que ela começou de um jeito e terminou também meio... de uma forma meio misteriosa, meio... Os fenômenos foram crescendo de intensidade. O Orangel Holanda, que era o comandante, que era na época capitão, ele falava com os militares dele, eu só acredito quando descer a nave.
Isso não existe. Isso aí é histeria coletiva. Porque ele ia nos postos de saúde, tava todo mundo com marca falando que tinha sido afetado por um disco voador. E ele ficou lá mais de mês e não via nada. Eles faziam vigília e não viam nada. Então ele falava, esse pessoal tem histeria coletiva. Mas o sargento falava, mas você não tá vendo a marca? Não, só acredito quando a nave descer. Aí teve o dia que a nave desceu. Que ele fala, não, aí realmente comecei a acreditar. E aí começou a navezinha, passando, descendo. Daqui a pouco começou, o último caso que ele participou foi uma bola de futebol americano, que ele fala, que tinha 80 metros de comprimento, a bola de futebol americano em pé, em cima do rio. E que abriu uma portinha, uma janelinha em cima, que ele não conseguia ver o que era, porque tinha uma luz. E aí, depois desse evento, a operação foi misteriosamente encerrada. Ela foi escalando e parece que falava, já deu, já... E o barqueiro que levava eles para fazer vigília falava que teve no rádio, vinham comunicações, vinha uma espécie de idioma que ninguém entendia. O Holanda foi o que se matou depois. O Holanda ele suicida logo depois. De dar, não da operação, mas de dar o depoimento lá em 97, que foi quando ele abriu de fato a boca para poder falar nisso. Colocando mais aí um combustível nesse... Coloca mais combustível, né, cara? Não tem como, né? Esse que é o que acaba que o fenômeno tá. Eu queria mostrar aqui pro pessoal para ver se tem a... Porque tem a famosa foto, né, da Operação Prato, que é... Aonde que ela tá, cara? Ah, aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui, ó. Vou te jogar aí, Cris. Você joga aí até pro pessoal entender do que a gente tá falando. Então, a Operação Prato é a primeira grande coisa assim, que a gente teve no Brasil, né? E é citado pelo Lizondo no último livro dele. Né? Ele cita. O Elizondo fala que quando os militares dos Estados Unidos contaram para a operação dele, inclusive um general foi brifar o Elizondo da Operação Prato nos Estados Unidos, lá em Virgínia, e quando esse general brasileiro, que é o Paulo Mendonça Uchoa, deu o briefing para ele, aí ele falou que ali foi a realidade, porque ele já estava na operação de investigação de OVNI, mas ele não tinha contato com o fenômeno ainda. Quando esse general chega e fala que a Operação Prato aconteceu, é que o Elizondo fala que foi o baque, o choque para ele, que ele fala, nossa, isso realmente é grave. Pessoas sendo afetadas, sendo atingidas. Então ali o Elizondo fala que Operação Prato foi o divisor de água na vida dele. Olha aí. Põe aí, Cris, eu te mandei esse site aí. Até o pessoal, baixa aí, vai descendo aí. O podcast. Mas vai descendo aí, porque aí embaixo que tem eles colocam algumas fotos, alguma coisa, até pro pessoal entender do que a gente tá falando. Então vai descendo. Então... Os jornais da época. Vai aí no episódio 8 ali, ó. Clica ali do lado do episódio 8. Só pra gente pôr um... Então, a marquinha, aquilo ali, né? Essa marquinha aqui, isso aí era... A pele vinha uma luz azulada, esverdeada, ela descia, eles sentiam como se fosse uma agulha por dentro da luz vindo e afetando. E quando saía, essa luz tinha um amortecimento, tinha um anestesiamento na hora que estava ali aquela luz. E quando saía a luz, eles viam que tinha tipo uma biópsia, pele arrancada ali. Isso. Caramba. E a fotinho que você vai ver aí desce, pena que ela é pequenininha. Mas essa que falam que é a foto mais impressionante, né, da Operação Prato, é essa aí, né? Ali, ó, se você subir, essa foto foi tirada pela equipe, pode subir. Sobe, Cris. Essa bola laranja que tá aí, ó. Essa aí. Isso aí foi tirada pela equipe do jornal lá, né? Não, pela equipe do coronel. Então, né? mas aí eu tava ouvindo. Então, mas eu tava ouvindo o episódio agora, eles falam que não, cara. Algumas das imagens foram feitas pelos jornais, os militares aprenderam como se fosse deles. Falam que tem toda uma Realmente, treta pode ser que não nisso aí. seja. É isso aí. Você tem razão. Mas não, o cara falou que essa foto, que é a foto mais... Eles falam que essa aqui é a foto mais impressionante de toda a Operação Prato, que é a nave, seria, né, uma nave mãe, saindo pequenas sondas ali do lado. Que essa aí foi feita pelo tal do Ribamar, lá, que era o grande fotógrafo deles, do jornal lá do estado do Pará, né? Isso. E você vê uma coisa, né? Eu tive no Acre agora. O que tá aparecendo no Acre, se você pegar essa foto, é isso aí. Olha aí. E elas vêm assim, vem um objeto maior e menores junto. Como se fosse... Elas chamam de batedor, vem um batedorzinho junto. Entendi. E a maioria é exatamente assim. Ela é vermelha para laranja no contorno e um branco meio leitoso, quase opaco. Exatamente assim, do jeito que é aí. Sempre que eu via essa imagem, eu achava que era tudo uma coisa só, que esses pontinhos faziam parte da estrutura. Mas então são bolinhas que estão saindo dela. E a gente daqui a pouco vai abrir os documentos que foram liberados ontem no Congresso, vai falar exatamente sobre esse cara aí. Tá na foto. Nós vamos falar. Essas esferas laranjas. Aí desce aqui, Cris, que tem um mapa, né, que é até interessante mostrar, que é mais ou menos aí que o Rony tava falando, né? Então, não, sobe. Tem um mapa aqui, tem os pontos, né, onde foram feitas, né, todas as aparições, né?
Então, tanto que o pessoal fala que seguiu o curso de água, né? Sempre tem essa relação, né, com a água, né? Tem alguma coisa aparentemente existe, né? Alguma relação Eles entram e com a- saem das águas. das águas, né? Das águas. Muito interessante. E se você botar só um pouquinho, vai no episódio, acho que é o 7. Vai Tem ali no umas, tem sete, umas Cris. imagens também interessantes ali no episódio 7. Ó, essa família foi que eu visitei. Ali, se você subir, ó, aí é a casa que a Silvia morava. Essa luz entrou por essa janela aí, ela tava na rede. Ali é a Silvia com o marido, no casamento. A Silvia tinha 18 anos na época. E aí a família da Silvia, você vê os homens tudo com espingarda, né? Pra combater a luz. Nessa época, um cachorro foi atingido e ficou mudo. A o tal, cachorro a nunca tal da mais latiu. cachorrinha. Depois a tal morreu. Da cachorrinha depois morreu, Depois né, morreu. cara? Então, É. até o pessoal entender, essa senhora, essa moça aqui é a tal da Silvia. Ela é considerada a testemunha mais impressionante, né? Talvez, de toda a Operação Prato, porque ela teve problemas psicológicos, né? Teve uma sequela permanente. Você vê todo o cérebro dela. Ela hoje tem uma regressão mental. Ela vive como se fosse uma criança hoje. Caramba. Ela vive sozinha, ninguém consegue falar com ela, né? Ela não aparece. O louco O disso pessoal é que... fala com o ex-marido dela, né? É. Você consegue conversar com o primo, com a galera, né? Mas com ela não, O né? louco é que quando ela fala algo que faz sentido, é uma premonição, ou ela fala que eles vão voltar, e que tem um chip nela e que ela pertence a eles. Ela fala isso do chip. É ela que É fala quando, do chip, quando né, ela cara? fala algo que faz sentido, não faz muito sentido, né? Uma loucura dessa, né? A princípio a gente observando, né? Mas quando fala algo que de fato você consegue entender, são essas coisas que ela fala. O que é muito doido. O Gary Nolan ele fala de um trabalho que ele faz de militares que tiveram encontro com esses objetos e tal, e que afetou o cérebro. Sim. Né? Que ele Diversas pessoas que foram afetadas tiveram danos cerebrais, e algum desses casos, esses danos cerebrais tiveram como consequência a pessoa ter premonições e uma capacidade suposta de prever coisas. E habilidades mediúnicas e etc. O que me impressiona, cara, nesses casos aí, eu sou muito impressionado com essas coisas. Eu já contei várias vezes que já aconteceu comigo, né? No relato lá do senhor, lá em Minas, que são pessoas extremamente simples, né? Talvez até meio semi-analfabetas, né? Como que elas falam de chip, né, cara? De coisas assim que são, né? Que você fala, caramba, meu. não faz parte da realidade Não, deles, é uma né? casa que a mulher morava, tal, né? O cara tá falando um negócio de chip, cara. Que é um negócio que impressiona. Cara, o pessoal sabe que eu não acredito em nada disso, entendeu? Mas não é por isso também que eu vou, né? A mulher mora numa casinha lá, no meio do Pará, entendeu? Longe de tudo. E depois que acontece o negócio, ela começa a falar que implantaram um chip nela. É um negócio que é meio fora da realidade da E pessoa, lá não né, tinha cara? energia elétrica, não tinha televisão, Então, não tinha nada. não tinha nada disso. Você só chegava por barco, não tinha nem estrada. Não, e tem uma coisa, eles nem sabiam das matérias que eram publicadas no jornal de lá, né? Só depois chegava que o jornal. Não chegava o jornal lá, só depois que eles foram saber. Então você vê uma pessoa simples assim, talvez analfabeta ou semi-analfabeta que seja, dando depoimentos de coisas, você fala, cara, isso aí, ela tá falando um negócio que é totalmente fora da vida dela, né? Como que pode ter feito uma relação? E pouca gente fala, eu até perguntei isso na entrevista lá do podcast, o marido dela ficou protegendo ali porque ela estava afetada, ele ficou protegendo a casa, uma nave voltou e deu uma nele também. E deu uma Só nele. que ele não teve essa sequela Ele não permanente. teve, E ele viu seres, junto com a nave. E ele descreveu esses seres? Falam que era um humanoide, mesmo. Tava de longe, bem longe. Mas o negócio dos seres na Operação Prato é um negócio meio controverso, né? Você Porque fala que tem parece- pessoas japonesas, orientais, Então, aí tem... porque parece que foi o jornal que colocou isso, né? Mas o pessoal tenta procurar e não tem, né? Até quando perguntam pra eles hoje, não, eu não vi É ser sempre nenhum. uma luz que acaba mandando feixes, mas criatura. Por isso que eu até perguntei. Esse relato dele é um dos únicos de seres, assim, De que eu seres, vejo né? mais Seres. detalhado, mas ele também estava longe dos seres, ele não conseguiu detalhar muito, ou ele não soube detalhar. Entendi. E teria alguma intenção por trás deles sempre aparecerem para pessoas muito simples? Eu acho assim, que se o fenômeno quisesse aparecer, ele pousava no Maracanã, ou em Brasília, ou Avenida na Paulista Casa aqui, né, Branca, cara? na Avenida Paulista. Então a intenção Ele é quer se manter oculto, ele quer fazer uma pesquisa, chamando pouca atenção, vai para um lugar com bem pessoas isolado. que você isolado, que ninguém vai dar nem mínima credibilidade, falar, não, as pessoas aí não sabem nem o que tá falando, Não tá seria até inventando essa história. estratégico, né? Mas aí, pra mim, que sou totalmente cético, é aqui que eu vejo credibilidade, cara. É porque ela começa a falar coisas É. que ela não teria capacidade criativa Exato. e conhecimento para poder expressar. Porque a gente sabe, eu sempre critico o lance do relato, porque o relato ele é carregado de viés. Então, por exemplo, eu vejo uma nave, eu tenho toda uma cultura de ver filme e tal, eu falo, a nave parece uma X-Wing do Star Wars, entendeu?
essa galera aqui que não tinha contato com nada, nem com o jornal que publicava coisa deles, eles tinham contato. E a pessoa sair falando coisa, eu acho que é aí que ganha credibilidade, cara. Pra mim, eu vejo muito mais credibilidade num relato de uma senhora igual ela do que de uma pessoa da cidade, entendeu? Porque essa pessoa da cidade, ela tem um monte de viés religioso, de filme, de referências culturais e tudo. Isso aqui não tem, né, cara? A cultura deles é o quê? Cara, a cultura deles é trabalhar do sol nasce até o sol se põe, produzindo comida pra comer, pra pescar e tal, é isso. É isso que eu acho curioso, por exemplo. Pessoas são simples, mas elas geralmente têm alguma crença religiosa, por exemplo. Sim, crença elas vão ter. Elas não foram pra esse lado, tipo, demônios, anjos, né? Porque... Alguns religiosos sim falavam que eram os demônios, tanto que quando tinha esses casos, as pessoas saíam em procissão pra tentar espantar os demônios com fogueira e tal, e com... Ah, então teve esse contexto. Teve. Tá, mas você vê o caso da Silvia aí, por exemplo. Seria muito mais fácil e talvez muito mais dentro da realidade dela ela falar que veio um demônio pegar ela. Então. Não ia falar nunca extraterrestre. Sim. Né? E nem chip, cara. O que me impressiona é isso, entendeu? Porque ela poderia falar qualquer coisa ligada com religião, que seria muito mais da realidade da pessoa do que ela falar de uma coisa tecnológica. Pô, cara, eu tô falando um negócio tecnológico pra caralho. Sem as referências que a gente tem de cinema. Exatamente. Sim. E aí o fenômeno foi 77, 78, depois ele deu uma parada, ou pra você, o que você acha? Que ele continua acontecendo, a só gente que... tem um gap, né? A gente tem um gap aí de casos esporádicos que foram acontecendo na década de 80, mas não algo como foi aí uma presença permanente. Certo. Todo dia ali atacando os moradores e a população. Então, pra mim, a pesquisa continua esporadicamente, em diferentes pontos. Pode ter pontos em que a gente não tinha essa cobertura jornalística. A gente deu muita sorte de ter essa cobertura jornalística na época. De Carlos Mendes, jornalistas que eram muito corajosos, enfrentaram até a própria Força Aérea, que tentou expulsar. O Carlos Mendes tentou ser expulso, ia ser expulso. Ele não foi, falou, não vou, coronel. Ele tem uma Não vou, bronca com os capitão, eu caras, vou né? ficar aqui. Na época que era a ditadura militar, né? O regime militar. Então, assim, que era muito mais, né? As coisas muito mais agressivas, né? E esses caras ficaram, e é por isso que a gente tem essa documentação, essas fotos todas. Senão a gente não teria nada. Bom. Então, será que não aconteceu em locais que a gente não tinha essa cobertura? Por exemplo, no Acre, a gente só ficou sabendo desses casos no Acre porque a família indígena, daquela aldeia específica, tinha uma família muito influente politicamente. E o governo os ouviu e deu seriedade. Faz sentido, porque se a intenção era ficar oculto, não deu certo. Não deu certo. Porque Se virou... fosse uma aldeia isolada, certamente a gente não teria sabido. Isso deve ter acontecido em várias aldeias isoladas. E a gente simplesmente não ficou sabendo. A Amazônia é grande pra caramba, né? Sim. Então, tá doido, O interessante é que essa família, eu entrevistei, ela você não consegue falar com ela, mas os familiares sim, que lembram da época, né? Eles falaram assim, olha, Rony, aqui você só chegava de barco, de canoa. Não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada. Quando não tinha luz, aparecia todos os seres que você imaginar. Humanoides, mistura de humanoide com animal. Seres alados, diferentes seres. E eles protegiam a floresta. Às vezes eu ia caçar e ele não deixava. Olha só. Caramba. E ele falava assim, olha, eu era... Acho que foi irmão dela, eu acho. Mas não relacionado com essas aparições, ou tinha uma relação? Não dá pra mim não tem, pra mim é outra coisa, tá? Tá. Mas assim, pode ser que tenha, também não dá pra excluir, né, a hipótese. Mas pra mim são coisas distintas. Porque esses outros parecem tecnológicos, né, inteligentes, é uma operação tecnológica. Esses outros são animalescos. Entendi. São seres animalescos que muita gente fala que é o folclore, né? Não, da noite. Enfim, e ele fala, não, Rony, eu era destemido, eu era do exército na época, eu ia pra cima, mas nunca consegui derrubar um ser desses. E quando veio a luz, a energia elétrica, quando veio mais gente, quando abriu estrada, esses seres sumiram. Esses seres, e o interessante é falar assim, a minha caça sumiu, porque os animais foram embora, Claro. e os seres foram junto. Como se esses seres tivessem um comportamento migratório animal também. Eles querem ficar onde tem pouca gente. Entendi. Caramba. E aí, então, aí corta e você foi pra lá agora, né? Há pouco tempo. Eu fui pro Acre, né? Foi pro Acre. Porque quando eu peguei esses documentos de 2014, aí eu entrei de cabeça nesse assunto, Entendi. que eu falei, nossa, teve um caso em 2014, aconteceu as operações da Polícia Federal, eles não tinham contingente, encerraram as operações, o Ministério Público também não tinha contingente, encerrou a operação também, porque foram 2 investigações, Ministério Público e Polícia Federal. E nesse caso aí, só te interrompendo, teve a participação do Exército, da Força Aérea, não teve? O Exército fala que foi uma briga de tribos que não ia se meter. Entendi. Esse Foi o caso que a Tenente recente. falou. A Força Aérea falou que não era no espaço aéreo, e era no chão que estava descendo, então ela não ia Se também. intrometer. Ué, mas não vinha do alto? Falou que estava descendo, então não é o Exército.
Se tá Cara, tudo é uma bola dividida, né, cara? Isso aqui é muito foda. Agora, eu tenho certeza que eles pesquisaram isso de forma oculta, né? Porque pra mim não faz sentido nenhum essas explicações que estão nos documentos. Pegou os documentos, tá você escrito. acha que eles chegaram a pesquisar? Pra mim, sim, com É? certeza. Pra mim, com certeza. Agora, oficialmente, não. Mas teria, então, algum documento, algum relatório Eu acho que talvez escondido? exista. Talvez Ah, é? exista. Agora não dá pra afirmar, não dá pra bater, Tá, né? tá. Agora, Ninguém tentou te impedir, já que, por exemplo, o exército estava ciente desse negócio que está acontecendo e estão fazendo essa pesquisa com o pessoal simples, aí não tentaram te impedir de alguma forma? Desencorajar, pelo menos? se você pergunta pra qualquer documento de OVNI, pra qualquer Forças Armadas, eles vão te direcionar pro Arquivo Nacional e falar, ó, tá lá. Ou falar que não tem, tá? Inclusive, eu já peguei casos da Força Aérea em que eu consegui um documento de um piloto que tinha visto um OVNI, que chama relatório de tráfego OTEL, que a Força Aérea chama de OVNI ou tráfego OTEL, para os pilotos. Tráfego OTEL é OVNI, né? E não tinha esse documento no Arquivo Nacional, e ela tinha me falado que tava. Eu falei, opa, não tá não. Aí eles colocaram depois. Então, pra você ver que... Então, assim, existe uma resposta padrão nas primeiras instâncias. Se você for até a última, de repente o comando te dá uma resposta diferente. Mas existe claramente um procedimento padrão para as primeiras instâncias, porque é lá e você vai pedindo recursos, né? Primeira instância tem um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo. Você sempre vai obter aquela resposta. Depois você vai aumentando de nível, se seu pedido for bom o suficiente, que foi o que aconteceu, aí não dá para negar. Aí você consegue a liberação. Mas as Forças Armadas não liberaram nada. Quem liberou foi o Ministério Público e a FUNAI. Por isso que esses documentos existem, foram liberados. E lá faz referência às Forças Armadas. Porque se para mim se depender das Forças Armadas, não tinha transparência para ter esses documentos hoje. Entendi. Por isso que tem esses dados. E agora sim, aí o Ministério Público encerra, fala, ó, não temos contingente, não temos o que fazer para ir no Acre. E a Polícia Federal falando o tempo todo, esses índios estão tomando ayahuasca. É tudo invenção, porque eles estão tomando ayahuasca nos rituais e vendo coisas. Só que a ignorância é tanta que eles não sabem, eu estava no Acre agora, os rituais de ayahuasca, se tiver uma vez por mês, uma noite ali. Eles demoram semanas preparando, porque o próprio prepararam o ritual. Então os índios não vivem no efeito de ayahuasca, que é da força, né, que eles chamam, né? Eles vivem ali um ritual singular, pontual, e depois só Naquele depois em outro momento, festival. tá. Porque eu tenho um amigo que toma esse negócio aí, ele disse que viu realmente uma luz vindo assim. E aí tem seitas religiosas com base Tem. nisso, não é indígena, é outra coisa. É Santo Daime, outras Santo coisas. Daime. Aí realmente o pessoal toma direto, né, toda semana. Mas enfim, e aí o Ministério Público encerra a investigação. E aí a Polícia Federal falando, é ayahuasca. Aí a FUNAI manda os pesquisadores antropólogos para lá. Aí uma antropóloga da FRJ, que é a Paula Colares, que hoje é professora da Federal do Oeste do Pará, ela filma um OVNI que estava descendo. Eu tenho esse vídeo, tá no meu canal. Inclusive é um OVNI que ele é bronze e quando ele vai descendo, é uma característica dessa que é legal, que está nos documentos dos Estados Unidos que foi liberado ontem. Os objetos, quando estão muito perto, eles vem uma luz que é branca, uma esfera pequena, ela toma o objeto inteiro, ele fica todo branco, iluminado. E aí você não consegue olhar direito para ele, ele causa interferência em todos os equipamentos eletrônicos. Como se fosse uma proteção, uma energia que ele emite para poder, de fato, impedir que pessoas tirem fotos ou pessoas observem muito o que está ali. Certo. E no Acre você vê perfeitamente isso, no vídeo da Paula Colares. Você vê esse objeto sendo iluminado. E nesses casos no Acre, logo que os pesquisadores entram na aldeia, o objeto desce. Aí tá uma outra pesquisadora aqui, a Carolina Comandulli, da Federal do Rio Grande do Sul. Ela estava no College of London, fazendo doutorado dela, uma vivência na aldeia. Ela fala que viu uns flashes de luz, achou muito estranho aquilo. Quando ela foi deitar para dormir, os índios dormem muito cedo. Ela não estava tão acostumada, então ela demorou um pouco para dormir. A casa é aberta, né? Das aldeias indígenas. Ela vê uma luz entrando, uma esfera branca, silenciosa, não fazia nenhum barulho. Ela achou que era alguém de lanterna. Quando ela chega perto dela, não tinha ninguém. Era uma esfera silenciosa. E essa esfera, cada pessoa dormindo recebia um feixe luminoso. Como se fosse uma foto. Um escaneamento. Entendi. Louco. Ela entrou em pânico. Ela falou, porque esse troço ficou na distância que eu tô do Sérgio aqui. E ela entrou em pânico, porque achou que aquele negócio podia jogar uma luz nela a qualquer momento. Ela pega o cobertor, se vira, não consegue dormir, fica até noite em claro. Imagina. E ela falou pra mim, Rony, eu fiquei em pânico. Não soube explicar o que era aquilo e não quis mais ver. E não sei o que aconteceu. Mas ele estava escaneando as pessoas. E aí você vê que, de fato, aquela teoria da Polícia Federal não se satisfez. Sim, porque vocês estavam dormindo, né? E porque os antropólogos viram, não foi só indígena. Entendi. Então desmontou a teoria de que eram os indígenas com ayahuasca. Porque uma antropóloga fez vídeo, a outra vivenciou. E aí você tem as investigações iniciadas por falta de contingente, chega 2016, o fenômeno migra de aldeia,
vai para outra aldeia mais no sudeste do Pará. O objeto desce. Quando ele desce, queima todas as lanternas dos índios, caso um efeito eletromagnético, queima tudo. Os índios ficam com medo porque eles estavam indo caçar, estavam com espingarda, atiram. Quando eles atiram, eles recebem um feixe e esse índio foi hospitalizado inconsciente. Caramba. E foi pro hospital, inconsciente. Ele não lembra até hoje do que aconteceu, porque eu estive lá no Acre e eu perguntei dele. Até hoje não sabemos o que aconteceu com o Iaca Xanico, que é esse índio que foi. E depois a gente não sabe o que aconteceu com o fenômeno. Aí, quando chegou em ataques mais sérios assim, com pessoas inconscientes, os documentos pararam de ser produzidos. Olha só. Sabe o que eu acho estranho nesse caso? Que, tipo, assim, é uma coisa muito fantástica. É uma coisa que a gente não vê no todo... Mano, é uma coisa assim que você não consegue explicar de imediato. Claro. E é uma coisa que tá dentro da nossa cultura já. Tem podcast na Globo, né, falando desse assunto. Eu fico pensando, por que não há um levante de militares, de pessoas, políticos até, tipo, mano, o que tá acontecendo nesse lugar? Que é essa luz que fica tocando feixes nas pessoas dormindo, sabe? Isso é um problema de segurança nacional. Você tem algo que a gente não sabe o que é, se é humano ou não humano, é uma coisa que está vindo, invadindo o espaço aéreo, afetando pessoas. Sim. O governo não dá uma explicação. O governo, quando isso acontece, eles ajoelham e rezam para parar. Para ir para uma aldeia que não vai ter um índio influente para que não existe nada, perturbar. Né? Que, tipo, não tá acontecendo nada. Né? Você acha que nesse caso aí o Brasil é o mais atrasado nessa... Porque a gente sabe que na Argentina tem, né? Tem. A gente sabe que o Peru tem... Argentina, os Chile, países da Uruguai, América. Peru e Isso. Chile. Aí dos Estados Unidos nem você fala, México também, México, né? né? Isso Chupa-cabra. aí é muito famoso lá. E o Brasil não, né, cara? O Brasil é bem atrasado nessa parte aí. Esses países que eu comentei, Argentina, Uruguai, Peru, Argentina, Chile, todos eles têm um órgão de investigação de fenômenos aéreos ou fenômenos anômalos. E o Brasil, o último foi na década de 60, que foi o CIOANE. CIOANE, né? Todos esses órgãos fazem contatos com universidades, todos eles têm cientistas nos seus comitês, todos eles fazem contatos entre militares e civis, todos eles analisam casos, e o Brasil não. E o Brasil, que é um país continental, né? Porque enorme. do mesmo jeito que tá tendo um fenômeno desse na Amazônia, pode estar tendo um fenômeno desse no Pantanal, entendeu? Sim. Lá do meio do que ninguém, né, vai ficar, se não for lá e investigar. E pode estar tendo a mesma coisa no sul do Brasil também, ou no meio de uma floresta, Mata Atlântica aí, que a gente não... Sim. É muito grande o país. Muito né? lugar isolado, né? Pra esse Muito. pessoal se Você pensar que sei o lá. Uruguai, cara, que é menor que São Paulo, né? Os caras têm um órgão pra isso, né? O Esse Brasil tempo não. já tá Japão acontecendo tem. pra caramba, né? Porque se não tivesse acontecendo, não tinha sentido ter. Sim. Então, num país pequenininho, né? Do tamanho da O cidade, Japão né? tem também um órgão lá que é direcionado para investigar esse tipo de coisa. O Japão, que é um arquipélago pequenininho. O pessoal da revista UFO, a Comissão Brasileira de Ufólogos, na época, anos atrás, lá dos anos 2000, eles fizeram uma campanha em que foi liberados uma gama de documentos no Arquivo Nacional. Inclusive, o Arquivo Nacional existe hoje por causa dessa campanha, né? Liberdade de informação, etc. Na época, o brigadeiro José Carlos Pereira deu uma entrevista pro Jevaé, e o Jevaé falou assim, comandante, o Cabrini, né, entrevistando, junto com o Jevaé. Comandante, tem coisa escondida aí na gaveta, não tem? Vocês não liberaram tudo. Aí ele fala assim, nós liberamos tudo aquilo o que era possível. Caramba. Porque, a partir do momento que você dá a informação, nós temos a obrigação de proteger a população. Então, eu estou falando para a população que existe algo aqui que eu não tenho condição de defendê-la. Entendi. Então, essa questão do ego é um dos principais pontos e desse dever de não perder a credibilidade com a população de você estar deixando ela em defesa, é que é a última barreira para poder revelar o assunto. Uma das vontades do Jevaé sempre foi unir, né, a comunidade ufológica no Brasil, né? Porque aí teria força até talvez para lutar para ter Fazer uma coisa pressão. dessa, né? Mas não dá também, né, cara? Tudo é uma bola dividida aqui, né? E a maior competência de GVA para mim foi estabelecer esse network internacional. Todo mundo lá fora conhecia o cara. Então ele teve contato com os militares todos. Com certeza. Eu tive contato com o comandante Júlio Chamorro do Peru porque ele estava no grupo do GVAE. Então você vê que ele tinha essa capacidade de unir o pessoal no Brasil, não só no Brasil, como extrapolar a fronteira e para o exterior. Porque esse assunto ele exige uma colaboração muito grande, um enigma muito grande que você não vai resolver sozinho. Sim, Então, não é assim, só um órgão, né? Não é, eu tô colocando a pecinha de Lego, entendeu? Então se cada um colocar uma pecinha de Lego, daqui a pouco a gente tem um bonequinho formado. Eu sinto que tem muita vaidade dentro desse meio, sabe? De, por exemplo, o cara tá fazendo a pesquisa, descobre Tem. uma coisa, aí quer soltar a informação antes do outro, aí o outro solta, pô, o cara já fica ofendido, pô, o cara levou a informação, nem me consultou, então, sabe? Tem, inclusive, alguns chegam a descredibilizar a informação que o outro É. levantou, porque só ele pode Só levantar a ele pode, informação. exato. Varginha sofre disso, né? Todos os Varginha, casos, todos os eles, casos, né? todos os Todos casos. eles sofrem. Ó, e nessa linha até o Renato perguntou aqui, ó. Caso a Operação Prato acontecesse nos Estados Unidos, como seria a abordagem dos americanos frente a esses fenômenos? Seria com o mesmo viés de acobertamento e tal? Você acha?
Com certeza, os caras têm procedimento. Porque, assim, teve aquela cagada enorme em 47, né? Publica no jornal, tem o disco. Mas não tem o disco. Parece até chave, né? Já foi o disco voador, né? E não tem. Então, assim, os caras, depois daquele vexame, fizeram um monte de procedimento padrão, treinamento. Então, assim, a hora que aparecer, cara, eles pegam em 1 segundo, ninguém já tá sabendo, já acabou. E pra mim é isso que acontece. Tanto que a gente nunca ficou... Não teve nenhum... Por que não teve pra mim nenhum outro Roswell hoje em dia? Porque eles ficaram profissionais nesse negócio, pegaram tudo, uma operação que ninguém fica sabendo. Entendi. E aí, igual a gente deu essa analisada no Varginha, no caso aí da Operação Prato, você acha que vai ter alguma novidade? Você acha que vai ter... Mesma coisa pra mim, eu acho que vai sair vir lá uma fora. onda grande pro Brasil de pressão, Entendi. de documentos que vão ser liberados pelos Estados Unidos e que não vai ter como a gente sustentar que não aconteceu. Até porque a gente sabe hoje que grande parte desses documentos foram parar no ALSAP, que é o programa, no banco de dados, o ALSAP tinha 9 bancos de dados separados de casos. Milhares de casos. Quase 1 milhão de casos, 200 mil casos, eu não lembro o número exato. E o banco de dados de Colares, inclusive informação que a gente não tem, foi parar lá. A gente sabe isso por causa do Jacques Vallée, que o Jacques Vallée foi consultor na criação desse banco de dados, francês. Então, se abrir esse banco, vai vir informação nossa. E vai E ficar uma aí pressão vem uma insustentável pressão. para poder não Entendi. falar sobre isso. Mas eles estão enrolando para abrir, fazer o desacobertamento deles mesmo, né? Aí depois a gente vai depender deles para fazer o desacobertamento aqui. Que lá tá. Você viu a audiência de ontem, né? Antes de chegar lá, só para não fechar o som de Operação Prato, em Amazônia, eu tive lá no ar, que você perguntou e eu não falei. Então, porque você teve lá e você levou equipamento, Isso, tudo. aí o que aconteceu? Como que Quando foi? eu peguei esses documentos, eu falei assim, cara, esse fenômeno ele é cíclico, migratório, ele vai voltar uma hora lá, em algum lugar. E a hora que voltar eu tenho que estar pronto. Então eu já tinha tudo guardado, eu tinha câmera térmica, eu tinha câmera robô, eu tinha os sensores. Eu fui, ao longo desses anos, aperfeiçoando. Eu criei o Projeto Vigília, que é aqui na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, no interior, que é onde acontecem fenômenos há décadas. Então, o cara da língua lá que eu falei é da Serra da Beleza. O cara da língua que eu contei no começo, Olha aí. o cara da língua da cobra, ele falou que é da Cara, Serra da essa Beleza. região, cara. E ele é dono até, ele até falou, o dia que você quer, eu sou dono de uma pousada lá, o dia que você quiser, você tem um quarto garantido lá pra fazer o que você quiser. Essa região, cara, década de 80, uma esfera dessas aí que foi mostrada aí, seguiu um ônibus escolar com 30, 40 pessoas dentro, mais um motor. Todo mundo viu, seguiu por meia hora. Entre 2 cidades. Então é uma área que acontece muita coisa. Então, e eu era muito cético. E eu falei, pô, cara, em vez de ficar acreditando nas pessoas que estão falando que aconteceu, eu vou lá ver com meus próprios olhos. Eu fiquei nem o Jurandir Holanda. Eu quero ver pra crer. E aí fui, no primeiro dia eu dei muita sorte, pra mim não é sorte, estava programado já. Eu vi. E eu só entrei nesse assunto hoje porque eu tive esse fenômeno na Serra da Beleza, em que eu vi um orbe na minha frente que não tinha barulho, não tinha... Era um orbe total, parecia um solzinho e eu conseguia ver ele, cara. Não afetava o meu olho. O fóton não batia aqui, não sensibilizava nada, entendeu? Então é recente esse seu fascínio por esse... Sim, tem 4 anos. Caramba. Tem 4 anos. Quando chegou os documentos e quando eu fui para campo começar a perceber. Entendi. E vi que o fenômeno existe. E já vi vários fenômenos de orbes diferentes lá em várias situações. Não é festa, não. O pessoal acha que é festa. Você vai para um lugar que acontece, primeira vez que você for, vai ver. Não. Já fui várias vezes lá, 95% das vezes eu não vi nada. E olha que eu já tenho mais horas, eu brinco que eu tenho mais horas de vigília do que muito piloto de Boeing aí. E na primeira que você foi, você já viu. Vi. Caramba, hein, mano. Mas é porque o que eu falo, cara. Eu ia falar, me leva. Eu A quero ir. probabilidade, eu já 95% das vezes que eu fui, eu não vi nada. E a probabilidade de você ver, de eu ter visto na primeira vez é muito pequena, cara. É desprezível. Se você pegar essa estatística. Então era pra acontecer, estava programado. Por isso que eu fico falando que a gente viu na simulação, tem alguém programando. Entendi. Porque se eu fosse e não visse, de repente, eu ia me desanimar. Não ia estar... Não ia pesquisar nada disso. O Edson me Eu falou. tenho certeza absoluta, cara, pra você, eu penso muito nisso. Se eu tivesse ido na Serra da Beleza e não tivesse visto aquele orbe na minha frente, a essa distância que o Sérgio tá, eu não teria pesquisado esse assunto. Eu teria desanimado, falei, isso não existe. Porque é o normal do ser humano, né? O Edson fala que se eu for fazer vigília, por eu ser muito cético, eles não vão aparecer pra mim. Aí eu falei, então não adianta eu ir. Porque ele Ou falou, talvez não, vão ele já aparecer pra falou. você. Mudar. Ver que você tem visibilidade ali, porque assim... Aparece pra mim, cara, porque eu não acredito mesmo. Então na hora que você aparecer aqui, não vai ter jeito.